Reserva de emergência. Será mesmo que eu preciso ter uma? Quanto que é o valor ideal? Onde eu devo deixar a minha reserva? Neste vídeo eu vou responder essas e outras perguntas e também te falar coisas que talvez você nunca tenha ouvido em outros lugares. E se você nem tem ideia do que é reserva de emergência, esse vídeo é para você também. Então fica comigo que eu te conto. Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo deste canal. Meu nome é Ken Murakami e antes de começar eu quero te fazer um convite. Se inscreve aí no canal e também ativa o sininho das notificações. Toda semana eu estou trazendo vídeo novo e eu sei que você não vai querer perder nenhum. E se você gostar do conteúdo desse vídeo, não se esquece de clicar no botão de like. Isso ajuda demais o canal. Assim o YouTube entende que o conteúdo é relevante e ele divulga o vídeo para mais pessoas. Então, sem mais enrolações, e vamos para o conteúdo desse vídeo. Bom, eu acho que o nome é um tanto quanto intuitivo, mas vamos primeiro pontuar o que diabos é reserva de emergência. Reserva de emergência, conhecido também como colchão financeiro, nada mais é do que aquele dinheirinho guardado para imprevistos. Ou seja, é uma reserva que vai te deixar preparado para cagadas que acontecem em nossas vidas. Quando digo cagada, eu estou falando de absolutamente tudo. O seu botijão pode resolver acabar, a sua geladeira pode quebrar, um abestado pode resolver bater na traseira do seu carro, você pode ficar doente e inclusive pode acontecer o que as pessoas mais temem nessa vida: ficar desempregado. Ah, mas eu tô no emprego super estável. Eu me dou muito bem com a minha equipe, o meu chefe me adora também. E eu não vou ficar desempregado, não. Ô, meu anjinho, deixa eu te falar uma coisa. Nenhum emprego é estável. Você pode ser um ótimo colaborador, ser adorado pela sua equipe, mas no dia que a situação apertar para sua empresa e ela tiver que cortar gastos, ela não vai pensar duas vezes em te demitir. E isso pode acontecer quando você menos espera. Olha essa pandemia aí. Pegou todo mundo de calças curtas. Infelizmente, nós não temos bola de cristal para prever o futuro, mas uma coisa que podemos afirmar com muita certeza é que imprevistos acontecem. Só não sabemos quando, e é por isso que precisamos ter uma reserva, para estarmos sempre preparados. Mas afinal, quanto que devo juntar? Bom, pessoal, o que os educadores financeiros normalmente recomendam é que se você for CLT, você deve juntar uma reserva equivalente a mais ou menos 6 vezes o seu custo mensal. Sendo que o seu custo mensal são suas despesas essenciais, como luz, água, aluguel, convênio médico, escola, entre outros. Então, se o seu custo mensal for de, por exemplo, R$1.000, então a sua reserva deve ser 6 vezes esse valor, ou seja, R$6.000. E para quem é autônomo, freelancer ou de repente tem um negócio próprio, ou seja, pessoas que não têm um salário certinho pingando na conta todos os meses, para essas pessoas, ao invés de 6 vezes o custo mensal, seriam 12 vezes o custo mensal. Então, usando o mesmo exemplo da pessoa que tem um custo mensal de R$1.000, a reserva seria então de R$12.000. Então, agora que você já sabe a importância de ter uma reserva e quanto que você deve juntar para isso, agora, gostaria de te passar algumas coisas que eu acho mais adequado. Então, como falei agora há pouco, tradicionalmente, a reserva de emergência que todo mundo recomenda é de 6 a 12 vezes o custo mensal. Então, notem aí que nós temos dois componentes que formam a reserva. O primeiro componente é o número de meses que a reserva vai te cobrir e o segundo componente é o valor que essa reserva vai te cobrir em cada um desses meses. Então vamos falar do primeiro componente, o número de meses. Para quem é CLT, eu particularmente acho pouco ter uma reserva de apenas 6 meses. Digo isso porque eu já passei pela experiência de procurar emprego por mais de 6 meses. E dependendo da época do ano, da conjuntura econômica ou do ramo que você trabalha, pode ser muito complicado achar alguma coisa. E mesmo que você consiga participar de um processo seletivo, é muito comum que esses processos demorem semanas ou até meses dependendo da empresa. Então eu prefiro considerar 12 meses de reserva no mínimo, mesmo para quem é CLT. E para quem é autônomo, freelancer ou empreendedor, eu recomendo 18 meses ao invés de apenas 12. Querendo ou não, pessoal, nós vivemos num país emergente, de alto risco, com uma economia frágil. E não é nada fácil empreender nesse país.
Então ter uma reserva maior de 18 meses, eu acho que traz uma tranquilidade maior. E agora falando do segundo componente, o valor que a sua reserva vai te cobrir em cada mês, ao invés de custo mensal, eu prefiro considerar a renda mensal ou salário mensal. E por que isso? Basicamente porque se acontecer alguma grande merda na sua vida, você vai conseguir manter por um tempo não somente as suas despesas essenciais, mas também você vai conseguir manter o mesmo padrão de vida que você leva hoje, incluindo coisas mais supérfluas como lazer e entretenimento. Você não vai querer se dar ao luxo de jantar fora numa situação dessas, mas tendo uma reserva mais gordinha, com certeza você vai ficar mais tranquilo em momentos de aperto. Então, ao considerar renda mensal ao invés de custo mensal na composição da sua reserva de emergência, você estará sendo mais conservador, ou seja, mais precavido. E também tem um outro ponto, né, pessoal? Infelizmente, a realidade da maioria dos brasileiros é que elas vivem no limite do que o salário delas consegue comportar. A maioria vive no talo, com a corda no pescoço. Se a pessoa ganha R$1.000, ela gasta R$1.000. Se ela ganha R$5.000, ela gasta R$5.000. Então, na prática, para muita gente, o custo mensal é praticamente igual à renda mensal. Então esse é mais um motivo para eu falar para as pessoas considerarem a renda mensal ao invés do custo mensal. O ideal é que as pessoas sempre vivam pelo menos um degrau abaixo, sempre mantendo uma folga entre a renda e o seu custo de vida. Mas isso é assunto para outro vídeo. Então, resumindo, qual que é a reserva de emergência que eu mais acho adequado? Ao invés de 6 a 12 vezes o custo mensal, eu recomendo 12 a 18 vezes a renda mensal. Então agora vamos falar onde que você deve deixar a sua reserva. Quais os investimentos mais recomendados para isso? Bom, pessoal, no mundo dos investimentos, nós sempre estamos lidando basicamente com 3 grandes variáveis. A primeira é a liquidez, ou seja, a facilidade que você tem de resgatar o seu dinheiro. A segunda é a rentabilidade, ou seja, o quanto que o seu dinheiro investido vai render. E a terceira é o risco, falando numa linguagem simples, risco de perder dinheiro, o quanto que esse risco é alto. É claro que o melhor dos mundos seria ter um investimento com uma rentabilidade alta, liquidez alta e um risco baixo. Mas infelizmente, na vida real não é bem assim que funciona. Para você ter rentabilidades melhores, infelizmente você vai ter que abrir mão de alguma dessas variáveis. Ou você abre mão da liquidez, estando disposto a manter o seu dinheiro investido sem mexer nele por mais tempo, ou você precisa estar disposto a correr mais risco, e aí você estaria abrindo mão da segurança. Existe até um jargão do mercado financeiro que é: não existe almoço grátis. Então agora que você sabe que não dá para ter tudo nessa vida, o que você precisa priorizar numa reserva de emergência é a liquidez e a segurança. Pensa comigo, emergências acontecem quando a gente menos espera. Então ter facilidade para você resgatar a sua reserva a qualquer momento, sempre que você precisar, é essencial. Além disso, esse dinheiro precisa estar num lugar seguro, num investimento conservador. Você não pode ficar correndo o risco de perder nem um centavo. E atualmente, os principais investimentos que atendem a esses requisitos são basicamente 4. Tesouro Selic, CDBs de liquidez diária, contas remuneradas, como por exemplo o do Nubank, e fundos DI. Ah, mas nenhuma dessas opções está pagando bem. Eu vou investir em ações que eu ganho mais. O abestado, acabei de falar que numa reserva de emergência você precisa priorizar liquidez e segurança. Você não tem que ficar pensando em rentabilidade não, cara. Você é moleque! E se no dia que você precisar desse dinheiro, a bolsa estiver derretendo e o valor da sua reserva tiver caído pela metade? Enfim, dessas 4 opções que eu falei agora, a mais segura de todas é o Tesouro Selic. Para quem não sabe, quando a gente investe no Tesouro Selic, a gente está emprestando dinheiro para o governo. E quando a gente investe num CDB, por exemplo, a gente está emprestando dinheiro para um banco. E por mais que o governo faça cagadas, o risco dele não te pagar é muito menor do que o risco do banco não devolver o seu dinheiro. E mesmo numa situação catastrófica, onde o governo esteja quebrado, ainda assim ele tem a opção de imprimir dinheiro para te pagar. Então o Tesouro Selic é considerado o investimento mais conservador que existe atualmente. Porém, ele tem uma desvantagem. O resgate do seu dinheiro acontece em D+1, ou seja, se você solicitar o resgate do seu dinheiro hoje, esse dinheiro estará disponível somente amanhã,
ou no próximo dia útil. As outras 3 opções que eu te falei, CDB de liquidez diária, contas remuneradas e fundos DI, elas são mais vantajosas, pois o resgate acontece no mesmo dia. E atualmente existe uma grande discussão na internet de qual investimento é melhor para reserva de emergência. Tem gente que defende ferrenhamente o Tesouro Selic, tem gente que defende com unhas e garras o Nubank. Então a minha sugestão é a seguinte: não deixe 100% da sua reserva no mesmo lugar. Pense em deixar, por exemplo, em 2 lugares diferentes. Talvez uma parte maior no Tesouro Selic, que é mais seguro, e uma outra parte menor no Nubank. Aí você tem a opção de sacar dinheiro a qualquer momento. E por fim, antes de encerrar esse vídeo, gostaria de fazer uma pequena reflexão com vocês. Bom, pessoal, a jornada da independência financeira é longa, cheia de desafios e, acima de tudo, é um teste de paciência. E sem sombra de dúvidas, formar a reserva de emergência é o primeiro grande desafio, a primeira peneira. É onde separa os meninos dos homens, ou as meninas das mulheres. Pensa comigo, se você vai separar 10% do seu salário todos os meses para formar a reserva de emergência, você vai levar 10 meses para juntar um único salário. E se você vai juntar 12 salários como eu te recomendei, então você vai levar 120 meses para formar a sua reserva. Se você conseguir separar 20% por mês, aí esse tempo diminui pela metade, para 60 meses. Mas mesmo assim é muito tempo. E é por isso que muitos investidores perdem a paciência e acabam negligenciando ou pulando essa etapa da formação da reserva de emergência. Muitos acabam sendo guiados puramente pela ganância, vendo que a bolsa está atingindo picos históricos, máximas históricas, e acabam colocando na bolsa um dinheiro que vai lhes fazer falta em momentos de imprevisto. E como falei, imprevistos acontecem. E quando elas mais precisarem desse dinheiro, pode estar acontecendo alguma crise e o dinheiro dessas pessoas pode estar derretendo. E aí, no desespero, elas vendem essas ações no pior momento possível e amargam grandes prejuízos. E depois saem por aí falando: ah, a bolsa não é para mim, bolsa é cassino. Então, pessoal, eu quero que vocês não sejam essas pessoas. Se esforcem para ter uma reserva de emergência sólida. Estou falando isso várias vezes nesse vídeo, mas imprevistos acontecem e alguma hora você vai precisar desse dinheiro. E além disso, ter uma reserva vai te ajudar a ter mais confiança e segurança para investir em coisas mais arriscadas no futuro, incluindo a bolsa de valores. Então sejam pacientes, pois isso será muito recompensador no futuro, eu te garanto. Então por hoje é isso, pessoal. Se vocês gostaram do conteúdo desse vídeo, não se esqueçam de clicar no botão de like e também compartilhem com todos os seus amigos e familiares. E se vocês quiserem que eu traga um vídeo explicando em mais detalhes os investimentos que eu mencionei nesse vídeo, ou de repente mostrando como investir na prática, deixa aí um comentário. Então nos vemos no próximo vídeo. Tchau!